Faz um experimento comigo, dá uma olhada nesse gol aqui e me fala o que você acha. Pô, golaço, né? Fala aí. Mas faltou alguma coisa, né? Pablo recebeu o pé direito. Golaço! A imagem é a mesma, mas a sensação é completamente diferente. O que transforma um simples lance em uma memória coletiva? O que faz uma narração arrepiar e ficar gravada na história para sempre? Hoje, a gente vai entrar na cabine de transmissão e descobrir o que é uma boa narração. Para entender o presente, a gente primeiro tem que ir pro passado. E muito pro passado. Década de 30. O futebol ainda engatinhava como uma paixão nacional. E não existia TV. O desafio era fazer alguém que está em casa do lado do rádio ver o jogo. E a resposta veio na voz dos pioneiros, como Nicolau Tuma, o locutor metralhadora, que narrava os lances numa velocidade alucinante para ninguém perder um detalhe. Os locutores, os narradores de rádio, eles eram a alma e os olhos do torcedor. E aí nos anos 50, uma caixa mágica começou a surgir em algumas casas brasileiras, a televisão. E aí tudo muda. No começo a narração era algo mais elitizado, era para pessoas que tinham a televisão em casa, que era um artigo muito caro para a época. Ela ainda tinha o mesmo estilo frenético do rádio, porque as pessoas estavam entendendo e se adaptando a essa nova modalidade. Os primeiros narradores, como o Raul Tabajara, ainda descreviam muito os lances, como se estivessem no rádio mesmo, quase que por instinto. Era um tal de fulano tocou pra ciclano, conduziu pra área, bateu, virou pra direita, esquerda, cruzou, bateu no gol! Gol! E isso acontecia porque, além da imagem ainda não ser tão nítida, o rádio era muito forte. E a grande virada de chave foi quando os narradores perceberam que as pessoas que estão assistindo o jogo, elas também estão vendo. Não precisava mais descrever precisamente o que aconteceu no lance. Por exemplo, um lateral. Hoje em dia você vê as pessoas falando e afasta pra lateral. E no rádio você tem afasta com a perna direita para a lateral no campo ofensivo direito do Corinthians. Assim, fica repetitivo, querendo ou não, você tá vendo exatamente aquilo. E aí o novo desafio não era mostrar pra alguém que não está vendo o que está acontecendo, mas sim conduzir aquela pessoa por uma história. Era dar sentido à imagem. O narrador deixou de ser os olhos e começou a virar um mestre da emoção, conduzindo o telespectador a se emocionar junto com ele. E é claro, tanto no rádio quanto na TV, uma coisa sempre foi muito óbvia para transmissões, principalmente de futebol aqui no Brasil: a informação. A gente sempre alinhou muito bem o que é conteúdo informativo e o que é passar emoção. Na rádio, você tem bastante emoção, é muita gritaria, é muito momento, você não sabe o que está acontecendo. Mas eles não deixam de informar quando algo importante acontece. Não deixam de fazer a apuração jornalística daquela partida. E não é diferente na TV, e não foi diferente na TV em nenhum momento. Mas foi a geração de 70 e 80 que consolidou o que a gente conhece hoje como a narração brasileira, o jeitinho brasileiro de se narrar. Figuras como Galvão Bueno, Silvio Luiz e Luciano do Vale entenderam perfeitamente o novo papel do narrador. O Luciano do Vale transformou a transmissão em um show, valorizando muito outras modalidades e sem deixar a emoção que ele já tinha da rádio na televisão. O Silvio Luiz trouxe a irreverência, bordões inesquecíveis e um jeito novo de se conversar com o público. E o Galvão Bueno se tornou o maior contador de histórias que temos na transmissão esportiva. O cara consegue criar uma narrativa épica pra qualquer jogo, é demais. A gente já falou sobre isso aqui no canal, clica aqui no izinho pra poder acompanhar outro vídeo. E aí tá a grande distinção, eles entenderam que o papel deles não era nos contar o que estava acontecendo, mas por que era tão importante estar acontecendo. Foi toda essa transição que moldou como a gente transmite futebol e outros esportes até hoje. Mas me conta, o que separa uma narração comum para uma narração inesquecível? Conversando com narradores, eu diria que são 3 pilares fundamentais. Número 1, a base jornalística. Antes da emoção, de gritar, de se emocionar, de contar as histórias, vem a informação. Uma grande narração é, antes de tudo, um trabalho jornalístico sério. O narrador não chega na cabine e simplesmente liga o microfone. Existe um dever de casa gigantesco. É um trabalho de pesquisa, de apuração, é saber a história dos clubes, a fase dos jogadores, as estatísticas e as curiosidades. E eu tive a oportunidade de ver como que é essa preparação com o Theo José. Dá uma olhada. Isso aí é demais de mostrar. Ó, Bodoglint, não, posso só mostrar aqui um pouco mais perto da câmera? Pode. Aí tem um monte de informação, mas tem vezes que eu termino o jogo e usei 30%. A minha base é isso. E aí tenta me explicar aqui, calma aí. Agora eu fiquei muito curioso. É, sexta participação dele na Liga Europa. Aí aqui eu tenho o estádio. A Asmira
fica na Noruega, gramado sintético, são 12 jogos entre essas equipes. Aqui, ó. É aquele negócio que, assim, ninguém poderia ter feito isso no seu lugar, porque Não, senão você ia se perder. É porque, olha a letra. Não, né? nem falando da letra. Não, ele tinha 6 gols, mas ele marcou 1, então agora ele tem 7, tem 20 anos E de aí já tá idade. meio que na formação também. Então Exatamente. aqui é uns 5... Exatamente. E Faz aqui uma são os taça reservas, não? E aqui são os reservas. Aí quando não cabe os reservas aqui, eles vêm pra trás. Porra, não, posso mostrar mais uma vez? Pode. Aí, o time, as informações do time, aí a escalação embaixo com informação. Aí às vezes tem uns treinadores que resolvem mudar o time inteiro. Aí Porque isso você aqui, faz antes, né? aí isso aqui vira uma confusão. E é muito importante você estar abastecido dessas informações, porque às vezes o jogo tá morno e você precisa continuar contando a história daquela partida. E aí que vem a história do clube, a história do jogador, o porquê que ele se transferiu, o porquê que ele tá brigado com a torcida. Essas informações enriquecem demais e dão contexto pra partida. O bom narrador se utiliza desses momentos para contar melhor a história. Número 2... as ferramentas de emoção. Em uma conversa com o Everaldo Marques, ele fez uma analogia com um bolo. Vou te explicar, peraí. A informação é o bolo. A cereja do bolo, que dá aquele sabor especial, aquele toque, são os recursos de emoção. E um deles é o bordão. O foco é o jogo. Eu não quero aparecer mais do que o jogo. O bordão, o lance que viraliza, ele é a cereja do bolo. Se o bolo não for bom, não é a cereja que vai salvar o bolo. Entendi. A cereja vai deixar o bolo talvez mais saboroso, mas o importante é o bolo. Mas não é só isso, o controle do ritmo e da voz é o que dá o clima do jogo. É como se fosse a teatralização de uma partida. O narrador acelerar o tom de voz e falar mais assim quando o time vem pela direita, cruzamento. Você entendeu? É diferente quando a bola tá no meio campo, por exemplo. Léo Pereira recebe, faz o giro, encontra Léo Ortiz. Vai fazer o lançamento, recebe a Arrascaeta, mata no peito, que lindo drible, vai bater no gol! Gol! Você entendeu esse ritmo? Ele foi subindo. Quando tava mais morno, ele tava mais morno. E ele foi dando o contexto necessário para que a imagem não fique vazia. Ou quando cria uma pausa dramática antes de um pênalti, por exemplo. Yuri Alberto pega a distância, recebe, o tópico sensível, Yuri Alberto, hein? Jadson ajeita a bola, pega pouca distância... autoriza o árbitro. Jadson caminhando pro gol! Gol! Teve toda uma construção. A pausa dramática te deixou tenso em casa. E por último, número 3. O storytelling, ou contação de história. Desculpa o inglês forçado. É o que transforma um narrador ok para um narrador excelente. É o que transforma a narração em arte. Não é só descrever, não é só informar, é você contar a história. Quando você cria uma narrativa, você estabelece heróis e vilões, transforma o jogo numa jornada. Explica o porquê o gol é tão importante, o porquê a defesa de pênalti foi tão importante, o porquê essa substituição importa para esse time, para esse jogador. E como disse o Chikungunya, a narração é o teatro do esporte. Preparo para um jogo como se eu fosse entrar e subir em cima de um palco. Da minha época do Desimpedidos, eu fiz comédia. Então, durante 8 anos, eu fui comediante. Sim. Então, eu fazia comédia. E quando eu narrei a primeira vez, eu falei, caramba, isso aqui é o teatro do esporte. Porque ele é muito parecido. O narrador é o fio condutor daquela história, onde você pode colocar ali dentro o seu tom dramático, o seu tom de comédia, tudo que você quiser, você pode ditar o ritmo, onde você é aquele contador de história. Quando eu vou entrar em cena ali, você tem um trabalho prévio, onde você tem que estudar, você tem que entender os jogadores, o cenário, você entende todo aquele contexto. Porém, durante os 90 minutos ali, você está munido das suas informações, mas são 90 minutos de improviso. É algo que, para mim, é muito parecido com o teatro, e foi por isso que eu me apaixonei. O melhor exemplo pra mim de narração que consegue misturar a informação, a emoção e o storytelling é o gol do Lucas na semifinal da Champions de 2019, narrado pelo mestre Jorge Igor. E se você é fã de futebol, você com certeza sabe o contexto disso tudo. Se você não é, eu vou te explicar. O Tottenham tinha perdido o jogo de ida em casa por 1-0. No jogo da volta, o jogo era lá na Holanda, na Johan Cruyff Arena, e o Ajax abriu 2-0 no primeiro tempo. Tottenham estava sem o seu artilheiro e o melhor jogador da equipe, Harry Kane. No lugar, entrou o brasileiro Lucas Moura. E no segundo tempo, tudo mudou. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Lucas abre o placar para o Tottenham. 3-1 no agregado.
4 minutos depois, ele faz uma jogadaça de futsal e consegue empatar a partida. Mas lembrando, o Ajax ganhou a partida de ida por 1-0, então o agregado estava 3-2. A essa altura, o Tottenham precisava de só mais um gol para classificar por conta da regra do gol fora de casa. E aos 51 minutos do segundo tempo, o Lucas faz isso aí e ao lado dele, Jorge Igor narra isso aí. Nas últimas forças, na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, Tottenham, finalista, histórico, Lucas, tinha que ser você, Lucas, meu Deus do céu, Champions League, você é incrível! Ele não só narra o gol do Lucas, ele não só... Gol do Lucas, um Tottenham se classifica... Não! Ele criou uma epopeia, uma história gigantesca, uma história sobre amor, sobre dificuldade, sobre superação. E foi abençoado com esse gol do Lucas. Lembrando, ele criou essa epopeia tudo de improviso, na hora, em segundos. Ele conseguiu trazer a informação de quão importante aquele gol era pro Tottenham. É a primeira vez que o time inglês foi pra final da Champions League, primeira e única. Ele conseguiu trazer que faltava pouco tempo e que eram as últimas forças, o time tava morto, o time tava cansado. Conseguiu construir toda a emoção de dizer que o seu pé não tá mais respondendo ao cérebro, mas ao coração. Tudo aquilo ali é instinto. E quando o gol acontece, é explosão. Informou, contou a história e deu muita emoção. Tinha que ser você, Lucas, valorizando um jogador brasileiro jogando na Europa e finalista da Champions League. E falar que a Champions League é incrível só valorizou ainda mais o produto que a TNT Sports tem nas suas mãos. Então... sim, sem palavra. Palmas pro Jorge Igor, que fez essa pintura. Além desses 3 pilares, o narrador ele enfrenta algumas dificuldades na sua carreira. Tem toda a dificuldade da preparação, que a gente já mostrou aqui, do Theo José, que, passa horas e horas, segundo ele, 6 horas para poder se preparar para uma transmissão. Na hora mesmo, existe outra dificuldade, que é identificar os jogadores. Querendo ou não, hoje em dia a qualidade é muito melhor do que antigamente. Mas da mesma forma, o jogo é muito rápido, muito veloz. Você não consegue sempre identificar pelo número da camisa. Às vezes você tem que recorrer ao cabelo, à chuteira do jogador, a passada dele, se ele é jogador mesmo caro, se joga assim. Agora, uma que me chamou bastante atenção conversando com narradores era a dificuldade de narrar fora do estádio. Porque você não pega o calor da torcida, você não pega o contexto exato do que tá acontecendo naquele lugar, o calor do momento. E querendo ou não, ele tá narrando com a mesma imagem que você. É um desafio ainda maior. Na nossa visão, foi construído que o narrador ele tem várias imagens à disposição, que ele tem várias coisas, mas quando ele narra um jogo de casa, que cada vez mais vem se tornando comum, e de casa eu digo dentro do estúdio da emissora, ele tem a mesma imagem que você. Talvez ele tenha um retorno com algum delay para ele ver um lance replay mais cedo do que você e dar a informação um pouco mais rápido, mas no final é a mesma imagem que você e ele tá no mesmo barco que você. Então se você não identifica alguém e ele identifica, é por conta do preparo dele. E outro desafio é o vocabulário. Querendo ou não, o futebol, ele é um esporte que tá aí há muito tempo e as palavras, elas acabam uma hora. Eu sempre falo, o meu melhor jogo é o próximo, porque eu vou aprender com esse e vou trazer ainda mais coisas. Esse negócio de vocabulário, pra mim, é uma das coisas principais. Então, eu tô sempre assistindo, anotando, e a gente fazendo e se ouvindo, daí você fala, cara, eu tô falando muito essa palavra. Então, às vezes, eu anoto as palavras e falo. E vou riscando durante o jogo, para não repetir. Então, várias possibilidades para o mesmo lance. Ai, que legal. Numa finalização, bateu, chutou. Você vai descrever um chute. Você pode descrever que o chute foi com peito de pé, de chapa, de trivela, pegou de bico. Mas se o chute for muito parecido todas as vezes, você precisa começar a trazer novas informações. Existem alguns vocabulários que você precisa ir aprimorando para não ficar repetitivo. Afinal de contas, são 90 minutos mais os acréscimos, dependendo, tem até prorrogação. Então, assim, o vocabulário tem que ser vasto. Você não pode falar a mesma coisa para movimentos parecidos. E não confundir isso com bordão. O bordão tem que ser para algo bem específico. Então, por exemplo, você é ridículo, é um lance ridículo, é um lance absurdo, um lance incrível. Dá nele, bola, que o Paulo Andrade fala. Esse dá nele, bola, só acontece quando o jogador tenta fazer algo legal, algo diferente e erra de uma forma bem feia. Não é toda hora que vai acontecer, então ele acaba não entrando nessa linha de repetição. Ele entra como bordão.
Agora, a repetição é quando você vai falar: Gustavo Gomes toca pra Mikael, Mikael toca pra Maurício, Maurício toca pra Rafael Veiga, Veiga toca no Flaco Lopes encontra Vitor Roque, gol do Vitor Roque. Você entende que eu repeti a mesma palavra todas as vezes? O ideal é você ir mudando, você vai falar: Gustavo Gomes encontrou o passe pra Mikael, Mikael sai da marcação, passa pro Maurício, Maurício clareia, encontra o Rafael Veiga, Veiga em profundidade, Flaco Lopes recebe, Lopes deixa Vitor Roque na cara do gol! Não é usual você transmitir um gol só contando um texto jornalístico. A bola foi lançada pela direita, o cruzamento foi feito, quando ele dominou no peito, conseguiu driblar o zagueiro, chutou no gol. Pronto, eu contei que foi gol, mas para quem está assistindo isso não é nada. E é claro, outro fator bem importante é a pressão do ao vivo. Quando você tá ao vivo, todos os olhos estão para você. E nessa questão do ao vivo tem toda a responsabilidade de você informar as pessoas que estão assistindo e não passar uma informação errada. Ou, caso você passe uma informação errada, poder corrigir depois sem um peso na consciência. Falar, ó, pessoal, confundi aqui, na verdade, parará, parará. Outro desafio do narrador é se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Lucas Escórcio, tô produzindo bastante conteúdo sobre futebol e aqui é só o começo. Se inscreve, manda pros seus amigos e me siga nas redes sociais para não perder nada do que eu tô produzindo. E aí você pode estar se perguntando, no final das contas, transmitir futebol é jornalismo ou é entretenimento? Porque se você for parar pra pensar, por que você assiste futebol? É um entretenimento, você tá vendo o jogo do seu time, é um hobby seu, você gosta de acompanhar um campeonato, mas por que jornalistas transmitem? O esporte é praticamente a única mistura compatível entre entretenimento e jornalismo. Outro exemplo seria o carnaval. Quem transmite o carnaval são jornalistas. Existe todo um movimento de apuração, entender o que a escola de samba tá tentando transmitir com aquelas roupas, com aquelas músicas. E no final você tem que informar quem tá passando ali, quem tá assistindo, o que tá acontecendo. E nada melhor do que um jornalista para falar sobre fatos. Mas dá um debate bem interessante isso do jornalismo e do entretenimento. Se liga. Não, é indiscutivelmente uma mistura. Eu sei que tem muitos colegas que discordam disso e acho que dizer que é uma mistura de entretenimento com jornalismo não é diminuir o jornalismo e nem o entretenimento. Porque é mais ou menos isso mesmo. Esse é um dos poucos lugares onde essa mistura aqui acontece, já que o jornalismo lida com coisas muito sérias também. Lida com morte, roubo, desvio de dinheiro, política. Então você lidar com o futebol, você está pegando a parte informativa do jornalismo, envelopando um produto de entretenimento para as pessoas, conseguindo informar e trazer estatísticas que talvez, se fossem transmitidas por pessoas que não são jornalistas, talvez só tivesse emoção. A transmissão fica vazia, sem informação, sem contexto, e ali é só uma partida de futebol. E querendo ou não, dependendo do jogo, acontecem tragédias, acontecem coisas ruins, acontecem coisas que você precisa apurar se está acontecendo ou não, e é por isso que o narrador, os repórteres e até mesmo alguns comentaristas são jornalistas. Existe toda uma responsabilidade de passar o que está acontecendo naquele estádio, por exemplo, quando um jogador passa mal e é levado de ambulância para o hospital às pressas, ou quando acontece um problema na torcida, ou quando invadem o campo, ou quando um jogo atrasa por questões climáticas, o jornalista precisa informar e não deixar a emoção de lado quando o jogo estiver rolando. É a arte de você conseguir equilibrar a razão com a emoção. É você ser capaz de transformar um momento histórico em algo que fique pregado na nossa memória coletiva para sempre. Um grande exemplo é a comemoração do Tetra de 1994 na voz do Galvão Bueno. E se você comemora alguma coisa e escuta alguém falando é tetra, talvez nem seja tetra a comemoração, mas existe por conta disso. Essa narração marcou gerações, virou um vocabulário das pessoas do dia a dia. Como louco é pensar nisso? Fala aí, Chico. Porque a partir do momento que você emociona, que você toca, que as próprias expressões elas são utilizadas para um outro cenário, que não é aquele cenário, isso é arte. Vamos colocar aqui o maior de todos os tempos, que é o Galvão Bueno. Quantas vezes você já não viu expressões do Galvão que ele utilizava em jogos? Por exemplo, você vai contar alguma coisa que tá te pegando, um amigo seu vai ver para você, vive um drama, amigo. Isso não é arte?
Quando o negócio sai do cenário. Narrar é uma super arte, porque você se transforma, né? Eu acho que todo narrador se transforma. E ele meio que vira um ator, né? Você está descrevendo uma emoção para várias pessoas, um público que não é homogêneo necessariamente, é um público de jovens, de adultos, de senhores, de senhoras, e você precisa trazer todo mundo para aquele ambiente ali do jogo e principalmente dar aquela emoção. A narração não é só o que acontece no campo, é mostrar tudo ao redor, tudo que tá rolando ao redor. É sobre como nós vamos lembrar daquilo pra sempre. E pra você, qual que é a narração mais marcante da sua vida? Deixa aqui nos comentários pra gente ter uma conversa bem legal aí embaixo e nos vemos muito em breve com o próximo vídeo do canal. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Se inscreve, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui e você se inscreve. Até mostrar minha coleção de camisas enquanto você se inscreve, ó. Cristiano Ronaldo. Dá pra ver? Camisa da FAAP. Jogos Universitários. Camisa do Paquetá. Da Rosalia. Tá? Se inscreveu? Ainda não? Tá bom. Vou continuar aqui. Ronaldinho. Mostrei já no primeiro vídeo. Ó, tem camisa do esporte também. E aí aqui você pode se inscrever e também ver o último vídeo que eu postei. É bem importante, ó. Camisa do esporte. Camisa do Corinthians, a nova. Total 90. Um abraço!